O problema é que o discurso do Lula não pode ser aplicado na prática, gente. Não sem enfrentamento, não sem ousadia. Não adianta o Lula fazer uma campanha pública contra o boicote do Banco Central, o ataque especulativo, a política de juros, todos os discursos corretos do Lula. Quanto às ações práticas, sucumbem ao tal mercado. É o nosso ministro Fernando Tachad. Sim, o Fernando Tachad está aí anunciando quase 26 bilhões de cortes nos programas sociais do governo. Vamos ouvir. E o presidente autorizou levar à frente 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com... Mas não foi apresentado, tá? Ele está dizendo que vão ser cortados 25,9 bilhões dos programas sociais, daquilo que seria irregular, daquilo que não estaria de acordo com o objetivo dos programas sociais. Mas não apresentou onde, porque não é pouca coisa. 25,9 bilhões. Então ele está querendo dizer que tem quase 26 bilhões de reais sendo gastos em programas sociais que não deveriam estar sendo gastos. Vocês vão me desculpar, petistas, meus amigos e minhas amigas. Eu quero ver a conta, eu quero ver, tá, então me mostra. Então me mostra. Porque senão, sabe o que que parece? Sabe o que que parece? Que o governo se rendeu mais uma vez à pressão do mercado. Não é isso? O que é inútil, tá, gente? E esse é o meu ponto. Tudo bem, vamos aqui pro bem do argumento, tá? Vamos aqui pro bem do argumento, tá? Assumir que o Haddad, né, com a autorização do Lula, tá ele ali com a Tebet do lado, bonitinhos, né? Vamos assumir aqui pro bem, né? Vamos aqui dar o benefício da dúvida. Vamos aqui, então, acreditar que esses quase 26 bilhões vão ser cortados de onde dá para cortar. É gente que está recebendo que não deveria estar recebendo, coisas do tipo, né? Eu acredito que tem que ser coisa desse tipo, né? Para ser justificável. Então tá, vamos assumir isso. Mesmo se isso for verdade, tá? Para atender às exigências do mercado, é quase que inócuo. Hoje foram 26 bilhões, amanhã vão ser mais 25 ou 30, e assim sucessivamente. Enquanto a gente não enfrentar a política neoliberal, tá? Como, por exemplo, a gente está vendo o Gustavo Petro fazendo aqui na América do Sul, chamando o povo para fazer esse debate, a gente não vai conseguir. Enquanto a gente não optar por uma estratégia diferente dessa da conciliação, esse tipo de ação continuará sendo necessária. Vejam, eu continuo achando que sim, que o Lula, pessoa física, é uma pessoa de centro-esquerda. Pessoa de esquerda. Eu não classifico o Lula como um neoliberal. O problema é que o discurso do Lula não pode ser aplicado na prática, gente. Não sem enfrentamento. Não sem ousadia. Não adianta o Lula fazer uma campanha pública contra o boicote do Banco Central, o ataque especulativo, a política de juros, todos os discursos corretos do Lula. Quanto às ações práticas, sucumbem ao tal mercado. O dólar deu uma aliviada, porque, lógico, era um ataque especulativo. Gente, o real aí para dólar, né, com uma diferença de 5,60, isso é absolutamente fora do lugar. Quando a gente vai para os dados concretos da nossa economia, não tem motivo para pânico. Essa ideia de pânico fiscal, isso é uma coisa vendida pelos fiscalistas, pelos neoliberais, que são ideólogos propagandistas do neoliberalismo, que procuram dar um verniz técnico para justificar a pressão política sobre o governo. Porque no mundo real a gente está batendo recordes de exportação, no mundo real a gente está com o desemprego abaixo do que a gente tinha, recuperação da indústria, está tudo relativamente bem.
É lógico, você vai dizer, Humberto, mas não mudou nada aqui na minha rua, aqui na minha casa. Porque não muda mesmo, gente, é capitalismo. A mudança ela é muito pequena, né? Mas, por isso que eu falo sempre, relativamente falando, a gente teve algum avanço, o que não justifica a campanha pública, né, do Campos Neto, não justifica o ataque especulativo sobre o dólar, porque a economia está relativamente, comparada com ela mesmo, bem. Então, bastou o Lula ali indicar para o mercado, e é assim que o mercado faz essa chantagem, que mantém e reafirma o seu compromisso em manter o arcabouço fiscal, a austeridade fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e ainda sinalizando que vai cortar onde? Na área social. Então, o Haddad não foi para a televisão anunciar 26 bilhões, né, em cortes de isenções fiscais para os grandes capitalistas. O Haddad não veio a público anunciar um corte de 26 bilhões de reais na aposentadoria dos nossos inúteis militares, né, sobretudo os de alta patente, né, que é desses que a gente está falando. Né? Não. Ele veio anunciar o corte onde o mercado quer que se corte, que é na área social. Então houve um discurso do Lula reafirmando sua postura de compromisso com a austeridade, e aí depois quando vem o corte, vem sobre a área social, aí o mercado dá uma folga na pressão para dizer, viu, Lula, é isso que a gente quer. Se você fizer isso, a gente vai colaborar daqui. Se você não fizer isso, a gente vai chantagear daqui. É isso, gente, tá? Então o que me incomoda, sabe o que me incomoda é que na democracia burguesa, a gente vota, a gente escolhe entre o Lula e o Bolsonaro, mas a gente não escolhe a política econômica. Essa não está em disputa na democracia burguesa. Por isso que é uma farsa, por isso que é uma ditadura da burguesia. Classificar o nosso sistema político como um sistema democrático requer muito esforço, porque é um tipo muito específico de democracia, que é a democracia burguesa, ou seja, democracia para a burguesia, ditadura para o proletariado. É isso que a gente vive. Não há participação do proletariado nas tomadas de decisão que realmente importa. As decisões que importam, estas são aquelas do campo econômico, porque elas estruturam o restante da sociedade. O restante é tudo perfumaria, porque o que vai determinar como vai estar a saúde, como vai estar a educação, como vai estar a infraestrutura, como estarão os direitos humanos, quais serão as políticas públicas para a segurança. Tudo isso é determinado pelas nossas relações de produção. E estas não estão sujeitas à participação popular no processo democrático burguês. Isso tem que ficar muito claro, gente. Ou a gente vai para o enfrentamento, ou a economia será sempre este piloto automático, que não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Joãozinho, se é Mariazinha, se é Pedrinho. Quem tiver no governo há de seguir a política econômica neoliberal, que na divisão internacional do trabalho, que na divisão internacional da hierarquia política, nos cabe uma posição subalterna. E a nossa classe dominante se sente perfeitamente confortável com esta posição subalterna, porque essa posição subalterna a mantém na condição de dominância econômica e política no Brasil. Então, sem enfrentamento, sem utilizar o povo na rua, e não depende da gente só, tá? Então, porque a galera fala assim, Humberto, mas em vez de cobrar o PT, por que vocês não organizam as pessoas para ir pra rua? Pau no seu cu! Pau no seu cu! Por quê? Primeiro, a gente tá tentando fazer isso, mas nós somos formiguinhas. E nós conseguiríamos fazer isso se a principal força política estivesse do nosso lado. Vocês acham que o Gustavo Petro tá conseguindo fazer isso? Como?
porque ele está estimulando isso. Convoca comício, vai para a rua, organiza o seu partido. Aqui não. Aqui a gente tem um rompante do Lula que fala alguma coisa que a gente precisa ouvir, mas não há mobilização nenhuma além da articulação política com os políticos que têm mandato, que são os representantes da burguesia. E aí o que sobra? Corte na área social. Aí eu não estou nem dizendo aqui que é corte mesmo, eu duvido, eu queria ver os números, mas pro bem do argumento eu estou até concordando que não, o Haddad vai cortar só onde dá para cortar. Tá? Anotem, é que nem enxugar gelo. Eles exigiram isso agora, vão exigir mais amanhã, mais depois da manhã. Agora a gente viu, né, eu não coloquei aqui na pauta, mas eu vou comentar, porque eu não consegui apurar direito a fonte para ver se é verdade. Mas o rumor, e por enquanto eu estou tratando isso como rumor, e espero que seja só um rumor, é que a equipe econômica estaria avaliando, né, o nosso querido Tachad em cobrar mensalidade dos ricos na universidade pública. Tá? A gente já tem estudo sobre isso, gente, assim. Eu não veria problema nenhum se fosse para cobrar dos ricos, tá? Rico, tô falando de burguês. Só que aí, qual é o problema? Seria inócuo, porque burguês praticamente não frequenta a nossa universidade. É irrisório. Para que isso produzisse um impacto econômico significativo, teria que se cobrar muito dos poucos burgueses que estão na nossa universidade. Porque quando eles falam em cobrar dos ricos, se você vai olhar a letrinha miúda do contrato, tá? Significa cobrar da classe média, tá? Que é a classe trabalhadora. É isso, tá, gente? É isso. Então eles vão chamar de rico aquilo que é a classe média e vão cobrar de você. Vão cobrar de você. Ou seja, aquela coisa que é um dos retornos, uma das garantias da classe média, uma das vitórias, né? Não da classe média, de toda a classe trabalhadora, mas que muito mais está associada à classe média, que consegue entrar de fato. Então, em vez de a gente estar pensando numa maneira de ampliar o acesso à universidade pública, para que não só a classe média tivesse acesso, né? Pelo menos majoritariamente é a classe média que tem acesso, não. Está se discutindo o que? Cobrar da classe média. E aí não tem como defender, tá? Por isso que eu estou tratando como rumor, eu me nego a acreditar que o Haddad esteja pensando nisso, tá? Porque a gente tem, inclusive, tweet dele de pouquíssimos anos atrás, se posicionando contra essa medida quando ela foi ventilada no governo Bolsonaro. Tá? Então, assim, eu quero crer que isso é intriga da oposição, que isso é boato, que isso não está sendo verdadeiramente ventilado pela equipe do Tachad. Porque agora a gente, assim, por que eles têm que taxar de tudo? Nós cantamos essa pedra, eu falei, olha, quando apresentaram o tal do arcabouço fiscal do Haddad, eu cantei a pedra. Vai dar merda, porque tem que aumentar a arrecadação tá aumentando, tá batendo recorde, porque a economia, como eu falei lá no início, está relativamente melhor, e mesmo assim, tem que achar espaço para taxar de mais coisa. Porque senão o governo Lula vai ficar de mãos e pés atados por ele mesmo, por causa desse arcabouço fiscal que é, né, o novo teto de gastos. É o teto de gastos 2.0 by Lulinha e Tachad. Tá? Que o Lula disse que não ia ter na eleição. Tá? Então, assim, nós temos que fazer essa crítica até para construir uma alternativa popular a esse piloto automático da economia no Brasil, que é um piloto automático neoliberal.